Porque muita gente aqui acha que está a ser promotor de evento por causa da fome também. Você vai ver, não tem nada para fazer, não sei o que, ela acha que vou dar festa. Yo, vamos começar de forma diferente hoje. Pô, parece que todo mundo hoje está alegre, acordaram todos bem, não é? E hoje tem o meu boy Eliseu Bahamas, mano. Estamos aqui na casa. Então, a equipe técnica hoje está composta pelo Elenio Pay. As publicidades vão voltar, já agora que voltaste a patrocinar, né? Estavas assim Estávamos de mão viradas, não é? Não estavas a patrocinar e tirei o nome. Mas viste que nos episódios estava sempre a passar o nome da Elenio Pay, ok? Temos aí o Marcos, a Denise também aí no... Certo. Não é? Boa Como noite co-host. a todos. Ei, pô, estou a voltar a ouvir aquela voz boa. Olha, esse programa só é possível ser realizado graças a Elenio Pay e a Coffee Cash. Para quem não sabe, a Elenio Pay são empresas de streaming, importação e exportação de produtos, tá? Se tu queres fazer compras de produtos no exterior, entrar em contato com a Elenio Pay e a Coffee Cash é uma das melhores escolhas que tu podes fazer, ok? Deixa o teu like, subscreva o canal. Hoje vou ter o prazer de falar com o meu boy Eliseu Bahamas. E tenho aí a Denise, que se calhar vai ficar um pouquinho constrangedora ou constrangida sobre algumas coisas que vai se passar aqui, mas também tens mesmo de aprender. Certo. Ok, tu estás bem? Estou bem, graças a Deus. Voltaste por quê? Voltei aonde? Nos episódios passados. Os problemazinhos, mas estou bem. A falta de relação também é normal. Olha, para quem não sabe, os momentos da Denise vão começar e o vai dar namoro com a Denise. Já temos 2 candidatos aí, ok? Deus. Ela depois vai passar ali o chega das informações e tudo mais. Mano, como é que estás, mano? Epa, mano, tô de pé. Comprei minha vez aqui, E olha, tu podes graças a Deus. ajustar o microfone da forma que tu Não, acho que quiseres. está fixe. Não? Tá? Está fixe. Porque tu podes colocar assim, pô, dá mais já mensagem, mano. Tô pausado. Estás a ver? Estás duro. Mano, estás a ver? Mal. Então vamos lá, pô, tu és artista, agora estás a organizar eventos, mano. Como é que tu entras no mundo da música? Bem, a música eu sempre tive como um... Olha, podes mesmo. Assim? Está Yeah, fixe, não. não? Ok. Ou podes ir mais para frente. Para estar mais confortável aqui. Yeah. E olha, falando da música, eu sempre tive a música como algo no sangue, estás a ver? Tá vendo naquele tempo de cu duro, não sei o que lá, quando éramos bem putos, não sei o que mais. Eu já fazia, eu lembro que já fugia, tipo, de casa para ir no estúdio. Tipo, na minha casa, né? Era uma casa bem regrada, as pessoas não podiam sair e tudo mais. Eu era alguém meio tranquilo, fugia sempre, saía da regra, estás a ver? Então fugia naquele tempo do Kuduro e tudo mais. Tinha um primeiro estúdio lá no bairro. Não era bem puto, acho que 10, 9, 8, acho que essa idade. Então ia lá e tudo mais, só para apreciar os outros a fazer música, estás a ver? Então me apaixonei por isso. Eu falei, uau, poxa, cheio. Afinal é possível, é assim que se faz. Porque isso não foi cá, né? Foi no Mochico, né? Onde eu nasci. Então eu cresci lá até acho que meus 12 anos ou 13. Então lá o estúdio, né? Que era algo que aqui naquele tempo já era algo, todo mundo já sabia estúdio, as músicas sempre batiam e tudo mais. Lá era novidade. Tipo um bom estúdio mesmo lá, tipo bem equipado, assim. Não era bem equipado como vemos aqui esse estúdio, né? Como aqui mas era um estúdio que já tem microfone, um DJ profissional, materiais né? básicos. Materiais básicos, não faziam beat nem nada mais. Com beat da net, e quem vem com o teu beat, saía mesmo uma música. Em tipo, Luanda também tem artistas que cantam com muitos beats da internet. eu também, por acaso. Eu também, né? A única diferença é só que, pô, tem alguns estúdios mais bem equipados aqui, que também são poucos. E são poucos mesmo, por quê? Porque esses estúdios bem equipados são muito caros. Porque a maior parte são mesmo aqueles caseiros, home studio e tudo mais, coisas básicas mesmo. E eu não conhecia, eu não sabia, né, dessa cena de home studio. Eu já tentava gravar na minha casa sozinho, mas gravar minhas irmãs, porque eu era apaixonado por essas coisas, tecnologia, não sei o que lá, beats e não sei o que lá mais. Então quando eu fui para lá, para o estúdio, me apaixonei pela cena e disse, uau. E era como o primeiro estúdio com qualidade, era o estúdio DJ Tasha, DJ Pica, DJ Honório naquele tempo, ia bater a boi. Então todo mundo lá quase da província ia para lá
Sabe? Tipo, falamos os artistas mais tocados lá naquela altura, estás a ver? E todo mundo queria ver esses artistas, e era próximo da banda eu vivia. Eu ia lá quase sempre no estúdio, que era para poder apreciá-los a fazer música e tudo mais. E aí, de uma vez, tipo, eu era o tipo que estava sempre no estúdio, depois todos os artistas basados, eu ficava sempre no estúdio, tipo, Eras mais viciado. eu tinha lá uns putos de amigos, uns amigos meus lá na altura, depois todos os artistas que vinham gravar, pagavam, basavam, nós ficávamos lá, tipo, no estúdio, e aí depois naquela surgiu, né, uma oportunidade de fazer música com o Duro, então o DJ Tasha deu uma oportunidade para entrar para o estúdio. Mas tu ias para o estúdio todos os dias, só ficava a apreciar os outros? Era o meu hobby. Tipo, eu depois da escola, estúdio. Eu já sabia, meu hobby é esse. Antes era, depois da escola, era estúdio. Naquele tempo era estúdio de PlayStation. Okay. Jogava muito PlayStation. Não tinha primeiro, então basava sempre no estúdio de PlayStation. Mas depois de conhecer o estúdio musical, era tipo, depois da escola, estúdio. Então isso foi meu hobby desde aquele tempo. Fui com o Duro, mas tipo, não sabia escrever as minhas letras com o Duro, tipo, meus amigos me ajudavam, mas a minha voz saía por vezes melhor que deles, tá a ver? Por isso eu ficava mais no refrão, fazer o refrão e tudo mais, e aquilo foi crescendo. Eu não tinha aquilo como paixão, não tinha paixão da música, né? Naquele tempo tudo como paixão, mas fui fazendo, né? Fui fazendo e tudo mais, mas nunca esquecendo o lado principal, que era os books, né? Lá em casa, porque é uma casa regrada. O Kuduro, sendo que os nossos pais ainda fazem muita confusão quando a gente vai decidir fazer uma música no estilo Kuduro. Podem achar que tu já estás associado a coisas negativas. E naquele tempo era tempo de grupos, grupinhos, eu fazia parte de grupinhos, estás a ver? Uau. Era grupinhos mesmo. Eu acho que todo mundo, de certa forma, que cresceu numa zona assim mais simples, participou em cenas de grupo. Eu fui do grupo. Fui do grupo tipo. Já participei, acho que. Fiz parte, acho, de 3 ou 4 grupos. Mas por que tantos grupos assim? Acho que é a minha essência, porque eu sou alguém que sempre almeja mais, né? Por ser alguém que sempre almeja mais, e eu fico num espaço, num sítio durante um tempo, mas depois não fico mais confortável. Fico já desconfortável. Por mais, mas aqui tem tudo, já tem aqui play, já tem tudo, mas mano, além, acho que este estúdio está abafado. O meu estás a ver, eu sinto assim. Então acho que agora eu consigo definir isso, mas antigamente não conseguia definir. Eu só sei que mudava. Para mim era um up, estás a ver? A cada grupo que eu ia era sempre um melhor que o outro. Eu tipo, ia num grupo sempre que almejava, tipo, eu olhava aquele grupo, uau, porra, eu queria estar aí. Poxa, acho que é ali que eu mereço estar. Pela cena que eu faço, por onde eu quero chegar, o que eu almejo, o que eu desejo, né? Acho que é aquele. Vou naquele. Tipo, mas isso não criava rivalidade na época? Tu saís de um grupo, entras por outro? Criava sempre, né? Acho que é isso que sempre eu fui de fazer amizade, depois parar de falar com muita gente, né? Então ele sempre criou, mas o grupo é assim, o grupo naquele tempo era grupo tem que ter líder. O grupo tem líder e não sei o que lá, mas naquele tempo os grupos estavam mais associados com o quê? Lutas, brigas. O nosso primeiro grupo que criamos naquela altura era simplesmente para música, tá vendo? No estúdio que criamos lá, o grupo se formou lá naquele estúdio que eu era apaixonado, mas depois começou a envolver essas coisas. Mulheres, começaram a vir mulheres. Depois de quê? Inveja de outros grupos, saem mulheres alheias. Depois que confusão, luta. Então eu, como já vinha de uma família regrada, né, que não podia estar associado a essas coisas, mas ainda assim, se você no grupo não fazer isso, é visto como quê? E fazia. Leite, claro. Já estava envolvido em todo. Aquilo era luta mesmo de se procurar no colégio e tudo mais. Mas qual é a sensação de um grupo chegar no colégio, vemos a procura do fulano, e tu vês, tem um monte de gente lá fora que veio para me bater. Eu já saí assim. E depois, se o colégio for o primeiro andar, tu estudas no andar mais acima, tu ficas a te perguntar como é que eu vou chegar abaixo.
Não, olha, graças a Deus eu sempre tive, né, amizades com idades superiores à minha. E no colégio onde eu estava, primeiro lá não era diferente, né? Eu no colégio não tinha assim amigos, eu tinha colegas mais crescidos, colegas mais velhos, porque eu comecei a estudar muito cedo. Acho que os meus pais batotaram. Olha, giros, Ok. Yeah. Eu acho que meus pais batotaram, então colocaram-me na escola muito cedo. Muito cedo, que normalmente permite com 5 anos, né? 5 anos entrar na escola. Acho que eles me puseram, entraste muito cedo. acho que eles me puseram com seis. 3, ok. Três? Agora é com 6 anos. Acho que eles puseram-me com 3, ok. Tu 3 eras ou 4. superdotado. 3. Se calhar não Três queriam ou te ver em quatro. casa. Yeah, 3 ou 4, acredita, yeah, eles puseram-me. Os pais quando fazem isso, é mil forma de tirar de casa. Às vezes vêm, pô, isso é muito insuportável. Insurreto. Acho que muito insurreto. Temos que arranjar qualquer coisa para ele fazer. Vai na Estás a ver? escola. Sempre estava com pessoas assim com uma idade superior à minha, tipo, meus colegas, né? Eu entrei num colégio adventista, 7º dia, e tipo, e lá quase todos os meus colegas eram mais velhos. Eu era o único puto da sala. Uau. Yeah. E quase sempre foi assim, até a 12ª classe. Até que eu me lembro na 12ª, eu estudei a 12ª classe de noite e eu era delegado. 11ª, 12ª eu era delegado por ser o mais puto da sala. Sempre estudei com mais velhos, pais, mesmo assim, pais. Fazer 12ª, eu não fazia no nível, né? De noite, era com os pais que trabalham, não sei o que lá mais, de dia, só tem tempo para estudar de noite. E aí eu não fazia nada o dia todo, tipo, estudava só de noite. Porque 12ª só tinha de noite. Naquela época tu já tinhas uma certa idade para estudar de noite. De noite é um pouquinho perigoso. Yeah. De Mas, noite mesmo é para pessoas de idade, aí acima dos 35. mas é isso que eu estou a dizer, tá vendo? Na altura que abriu a classe de 12ª classe, só tinha mais velhos para entrar, porque ainda não tinha putos, tipo, para estarem aí. Eu era o único puto, tipo, quase o único puto para estar aí na 12ª, tipo, yeah. Eu, tipo, e mais alguns, tipo, yeah. Só assim, mas muitos mais velhos. Então, olha, o delegado está onde? Esse daqui é assim. É o delegado, bem pequeno. Então, lá naquela altura foi a mesma coisa. Eu andava sempre com colegas mais velhos que me protegiam. Ok. Yeah, e, tipo, quando eles foram lá me procurar, só falei, aqueles aí. Qual aqueles? Estou passando contra eles, são um grupo. Estão a correr todos. Yeah, porque me viram, cheguei lá só com um mais velho. E aquela altura, se está uma luta entre os putos, mas quando vem mais velho, depois naquele era tipo mais Tem velho. aquele respeito. Mais velho respeitados, eram mais velhos respeitados, tipo, que tenham, eu andava sempre com pessoas assim que, do meio, né, envolvidos, que têm respeito, tipo, ficavam protegidos. Mas depois eu fui vendo, tipo, isso não é para mim, tipo, esse grupo, luta. Não, chega um tempo que tu começas a ver que, para além de cadeias que tu vais frequentar, cicatrizes que tu vais adquirir e algumas damas que vais pegar ao longo do tempo, e a vez que depois daí não se passa mais nada. E tu queres alcançar e tudo mais. Mais vale tu que de certa forma tiveste esse percurso, porque nós temos aqui alguém que veio anunciar o óbito e até agora não voltou, né? Está entre nós, né? Está aí o homem. Acho que está à procura de um bilhete, né? Está a precisar de um bilhete. Está a precisar de um bilhete para voltar para a província, para ver se... não quer voltar. Epá. Mas também, nessa altura, voltar na província, a não ser que te façam uma proposta, tipo... Mas o que é que te trouxe cá em Luanda? Book. Book. Porque primeiro eu estava, conforme eu disse, né, essa de estudar sempre avançado. Depois chega uma altura, minha mãe queria me mandar para fora, né, mas ela disse, lá para fora tens que repetir mais um ano. Tipo, eu que lutei bué para provar. Já estou aqui, 11ª, tipo, vou repetir mais 10ª classe. Tipo, puto, estás a ver? Não tem muita noção das coisas. Não, mãe, barra. Tipo, não vou bazar. Então não basei para fora, tipo, dei barra porque não queria repetir essas coisas todas. Depois, mandou para cá, tipo, Então... Mas talvez seria uma boa chance tu voltarias com um conhecimento mais para frente. E talvez na música estarias num nível também bem diferente. Bem diferente, claro. Mas é aquela coisa que, enquanto putos, né, somos bem consequentes com as nossas decisões, né, e uma coisa que eu sempre
gostei, aplaudi a minha velha, ela deixar os putos tomar as suas decisões. Então é para isso que você quer fazer. Só cuidado. Se é isso, então segue. Mas bem, até porque ela, na 10ª classe, por exemplo, me inscreveu num curso, né? Que depois na universidade tive que mudar. Ela quis que eu fizesse direito, né? Eu mudei, não quero direito. Quero ser informático. Uau. Então na faculdade cheguei, eu não sabia nada, eu falei, quero fazer engenharia informática. É difícil, não vais conseguir, mas é isso que eu quero. É uma questão de opção. Então ela apoiou, tipo, é isso que eu quero. Garra, estás a ver? Fui, graças a Deus, me licenciei em engenharia informática, estás a ver? Então, eu respeito essa capacidade dela de poder, né, deixar os putos seguirem o que quiserem, né? Não, isso é sempre bom. Há que deixar sempre as pessoas tomarem as suas decisões, desde que não seja algo errado. Desde que não seja algo claro, os pais sabem que é book, por exemplo. E para book tem que ser algo que tu curtes, né? Porque você pode até se formar em algo, depois chegar lá e não querer ser aquilo, tipo, não querer fazer. Tipo, agora a minha irmã, eu respeito agora a minha irmã porque ela chegou até, ela tomou a decisão que eu não tomei, tipo, de repetir uma classe. Ela aprovou, disse aquela, mas depois ela disse, não quero fazer isso. Eu quero fazer medicina. Ok. Você que já aprovou e tudo mais, melhor aluna, não pode não. Ok. O coração não bateu. Eu não quero isso, eu quero medicina. Uau. Juro. Quem quer mais repetir essa classe? Porque é isso que eu disse, eu estava no meio de. Eu sempre tive esse meio de música, envolvido, ambiente e tudo mais. É um meio cheio de preguiça, de estudo, estás a ver? É um meio onde você encontra muitas coisas para te desviarem, estás a ver? Muitas coisas para desviarem. Então, você se focar, estudar e tirar boas notas e aprovar, você também é de aplaudir. Em casa é normal, porque tens que fazer, se não quer, vão te dar. Mas no meio, estás a ver? É um meio que você está a ver, quase todos o teu meio estão a reprovar, estás a ver? E você, depois te falam, não, repete uma classe. Pô, ele não estava aqui comigo, reprovou. Já estou aqui, vou voltar mais para lhe encontrar. Tipo, mas ela tomou essa decisão, então deixaram seguir e ela está feliz, tipo, desde que seja aquilo que ela quer e tudo mais. E tu, quando vens para Luanda, foi o ano em que tu viste, pô, vou dar mais abertura para minha carreira musical. Mas sendo que já fazias Kuduro na altura, era de se esperar que desses continuidade aqui no Kuduro. Por que essa saída? Não, olha, lá mesmo eu parei de fazer Kuduro. Tipo, Kuduro eu só fiz, tipo, participei em 1 ou 2 músicas, ou 3. E graças a Deus as músicas foram bem ouvidas, tipo. Queriam mais, mas tipo, não era o que eu queria. Com o passar dos tempos, né, pude conhecer mais estúdios e tudo mais. E acabei por conhecer 5 letras não. A Folic, era um estúdio eram meus colegas, tipo, mas eu falei, uau, vocês têm estúdio? Tem um estúdio. Fazem rap? Fazem rap. Juro. Vamos lá como é que é, porque eu era mais apaixonado por rap, não Kuduro. Tipo, Kuduro era só que estava a bater. E todo mundo vai ser naquele tempo fazer rap. És quem? Era naquele tempo, antes do NGA, estamos falando antes do NGA, antes do elenco de luxo. Porque eu digo que esses aqui é que impulsionaram muitos, né? Muitos angolanos a fazer rap. Era naquele tempo antes do elenco de luxo, TRX, tipo, esses todos existirem. Ou já existiam, mas tipo, serem ouvidos. Mas assim. NGA já canta bué tempo. Já canta há muito tempo. Nós estamos a falar de chegar mesmo aqui no mercado angolano. Tipo, eles chegaram, tipo, bem depois do elenco do luxo. Eu me lembro, tipo, a Força Suprema começou a ser ouvida aqui. Primeiro começou a ser elenco de luxo, né? E depois começou a ser a Força Suprema, a ser consumido mesmo aqui na íntegra. NGA, e depois é onde o elenco de luxo ficou assim meio esquecido, porque era mesmo mais NGA que estava a ser consumido. Então, naquele tempo, quando o Kuduro estava a bater, era muito antes disso tudo. Era mesmo só naquele tempo de vagabanda, agredir. Essa para mim foi uma das melhores fases do Kuduro, porque nesse estado atual o Kuduro já não tem Aquele feedback. Não é aquilo que era antigamente. Aquele Kuduro era emocionante, tipo, naquela altura. Mas a entrada do estilo rap, quais foram as tuas referências? Bem, eu sempre
curti muito os americanos, né? Até porque eu tive irmãos que estudaram fora, né? E sempre que vinham de férias, traziam sempre algo, tipo, algo novo de fora, estás a ver? E quais eram as coisas novas? Era um PC com um vídeo, tipo, assim, assistir aquilo que os programas de prêmios, né? Estamos a falar de BT, eram aquela BT Awards, né? Premiações dos rappers americanos. vídeos, E aquilo eu ficava sempre. Era novidade para mim, ele trazia, ele já metia assim. Uau, todos famosos lá, tipo, todos, Jay-Z, não sei o que lá mais. E aquilo é um show. Eu me apaixonava por aquilo, tá vendo? As músicas americanas e tudo mais, mas não tinha referência, porque eu não fazia rap. Não tinha referência. Então não tinha onde começar também, tipo, se inspirar em alguém, mas já sabia que era rap, o que eu queria. Tipo, duro. Acho que. Parece é bem que aquela todos os coisa. artistas angolanos tiveram sempre aspirações da música americana. Não, porque os americanos sempre foram os tipos de artistas que não tiveram tabus, tipo, de mostrar aquilo que eles são. Eles sempre são aquilo até o final, tipo, vão defender eu sou isso, sou isso, até aqui, estás a ver? E quanto à música, os americanos sempre tiveram a música como para poder ter uma liberdade de expressão, liberdade de tudo, estás a ver? E lá isso é mesmo respeitado, ok? E nós aqui não tínhamos isso. Nós tínhamos a seguir tendência, simplesmente, e limitações de coisas. Estás a ver? Por exemplo, o Kuduro é bem limitado. Kuduro você não tinha, por exemplo, a capacidade de falar as coisas que você fala no rap, né? O rap te dá mais liberdade de poder ser tu mesmo. Tem essa fase no Kuduro. O Kuduro é mais aquilo, fazer combinação das palavras no final da frase, criar rima, né? A estrofe, tá a combinar, tá a bater com beat, tá numa. E o rap não é assim. O rap é, se tá combinando, e tem sentido, tem lógica. As métricas, estás a ver? Estão a ser conjugadas conforme. É assim que eu acredito que eu paro para te ouvir como rap, estás a ver? Então, os americanos sempre tiveram isso. Desde bué, estás a ver? Só com muitos cá na banda começaram a só ter isso quando começou a aparecer o NGA. NGA, que era mais exposto. Sim, as pessoas mais também falado começaram a mais abrir o seu universo. mais da realidade e não sei o que lá mais, estás a ver, do que ele. As pessoas falam, é isso, estás a ver? Música é isso, falar daquilo que estás a fazer. Eu criar uma rima aqui agora do que está acontecendo aqui no momento. Música é assim. E o que é que te permite isso? É o rap que permite isso. Ok? Então, naquela altura, ingressei para o rap. Não tinha uma inspiração própria, mas já começava. Né? Mas cá em Angola, na época, quando tu começaste, quais eram os artistas que tu olhavas e dizias, estes caras fazem bem a cena? Aqui em Angola. Aqui em Angola não tive assim. Tinha os calibrados, muitas inspirações. Army né? Squad. Olha, vou ser sincero, eu na verdade nunca fui inspirado por OGs. Tipo, Vui, calibrados, não sei o que. Nunca me inspirei nos OG. A única inspiração dos OG que eu tive sempre foi da Força Suprema. De inspiração, de liberdade, de expressão, de fazer aquilo que você quiser na música. Não é de cantar conforme eles cantam, até porque eu nunca fui muito da vibe da forma que eles cantam, mas daquilo que eles transmitem, estás a ver? Da forma que eles transmitem, estás a ver? Então isso já é uma forma de uma inspiração, estás a ver? Então, mas apreciava bons artistas tipo Delcio Dólar, né? Já apreciava as músicas de Delcio Dólar, porque Delcio Dólar já vinha a fazer o rap da forma que eu gostava, né? Da forma que eu gostava, que é pegar, associar o que tu tens aqui agora a água, mas pôr numa forma assim, numa melodia, mas não ser daquela do que eu sentia muito dos hoje, que era muito
Revu, né? Mas da nova geração que eu estou falando, nova escola, tipo, yeah. Yeah, Entrando meio acho que começou a entrar no meio trap, yeah. Eu comecei a sentir, aqui é que é minha vibe. Yeah, quando começou a surgir o trap, na verdade, yeah, senti aqui que é. É isso que eu porque quero fazer. o trap propriamente começou em 2012, isso devido aos Migos e Dos tudo Migos, mais. yeah. Já tinha tendências. Vieram tarde, mas muita gente entrou porque percebeu, é isso, é assim, tá Yeah. é isso que eu quero fazer. E até porque nos Estados Unidos, a cada ano que passa, há sempre novas tendências a serem lançadas. E nós, por ser bons copy-paste, copiamos, né? E começamos a tentar fazer aqui, implementamos também aqui na banda. E Vamos falar que a New School em Angola quase toda fez isso. Começando pela TRX. Começando, primeiro quem começou com essas cenas de fazer esse ser bom copiador, né? Os TRX tipo Zemana Cheese, ele fazia a mesma música, tipo, no mesmo beat que o Drake fazia, mas tipo, ele a cantar da forma dele, estás a ver? Mas a usar o mesmo flow. vamos falar de certa forma isso. Vou convidar o pessoal a subscrever o canal, deixa o like, não só no YouTube, não é? Sigam também no Spotify, no Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, ok? E deixem nos comentários. Talvez vocês também podem sugerir temas para que nós, de certa forma, podemos abordar aqui. A Denise está muito calada, está bem concentrada. Uma conversa de boys, Certo. né? Mas também podes participar, porque podes ser também uma... Ok, rapper. Yeah. Mas Não. também como não faz a tua vibe, então vou convidar para vocês subscreverem o canal e deixarem o vosso like. Subscrever o canal é uma coisa muito boa. Eu estou à espera de uma mensagem importante. Quando tu tens dama, é assim. Agora, Desculpa, então. tu és solteira, uma solteira à procura de um relacionamento. Alain, não estou à procura, Alain. Não, é verdade. Solteiros não estou. têm nenhum dia de paz nesse país. Yeah. Juro, Não, mas juro. ela está à procura mesmo de um, Não estou, pessoal, não estou nada à procura. de um boyfriend. Será, Denise? Não, mas Não me traz problema, tá Alain. bom, Denise, da nossa boss. Sim. Olha, para quem não conhece, essa voz que vocês estão a ouvir aí no fundo, bem que vocês não têm uma câmera projetada para poderem ver. Se querem vê-la, vão no TikTok ou no Instagram. Subscrevam o TikTok dela e sigam-na no Instagram. Epá, diz aí quais são as tuas preferências, os teus dotes. Dotes de quê? Assim, características de alguém que tu queres para a tua vida. Não, Alain, eu nunca vou Alguém revelar. calmo. Eu nunca vou revelar aqui, meu Deus do céu. Não, mas Já lá podes, correr. nós estamos a receber agora os Eu currículos. tenho essas características. Olha, mais um candidato. Não, eu disse, vão ir lá correr, eu tenho essa característica. Olha. Ela dizer aqui agora as características. Yeah. Estás a ver? Não, não, prefiro não. Não, nós dizer. estamos a receber as candidaturas. Vamos fazer gestão e vamos te mostrar o perfil mediante as cláusulas que tu vais estabelecer. Esqueci. Queres um escuro, um clarinho, magrinho, um cheinho. Não, Alain, esquece. Tá bom, mas eu acho que depois vais acabar te revelando. Tu estavas a falar ali da TRX propriamente de Manachizo, quando dizias das vibes e tudo. Mas, pô, eu acho que também essa tendência foi muito de inspirarem-se e trazerem aquela versão, não é? Muitos, não é? Viam uma música do Drake num beat e ele quer fazer a mesma coisa. Sentes que isso era um copy-paste ou ele tentava criar alguma coisa nova no mesmo beat? Bem, não é um copy-paste porque, primeiro, para já, o Drake fazia inglês, ele português, né? E as coisas que ele Pode ser um falava... plágio. Não, as letras não eram iguais, tipo, yeah. Eu não sei se já eu Mas nunca, as vibes podem ser por exemplo, similares. eu só agora é que estou a começar assim, a entender um bocadinho de inglês, né? Antigamente só curtia mesmo inglês, só vibe. Até agora, né? Eu fico só muito a ouvir rap em inglês, mas é só vibe mesmo, só vibe. E tipo, o Emana, ele foi bom, e não só Emana, como os elementos, muitos dele da TRX foram bons imitadores, né? Imitadores. Mas antigamente nós não sentíamos isso como imitação, por quê? Porque nós só... Também não tínhamos tanta internet assim para Estás a ver? pesquisar. A informação chegava tarde, Yeah. ok? Eles já estavam bem informados, tipo, eles já imitavam bem e já faziam bem as coisas, já sabiam espalhar, já sabiam vender os produtos, tipo, e já estavam lá fora também, por exemplo, estás a ver as coisas yeah. e souber, tipo,
é quem chega primeiro, quem faz primeiro, quem imita bem primeiro também, estás a ver? Xiii. Meu Deus. Meu Deus. Sério isso? Estás a ver? Estás a ver? Essa é a falta de informação. Informação, Estás a ver? sim. Quer dizer, ele ouviu primeiro quem? O Emana. Nós aqui em Angola primeiro ouvimos quem? O Emana. Ouvimos TRX a cantarem no beat do Drake, mas não sabemos que o beat é do Drake ou de um outro americano. É mais fácil Estás a ver? um angolano cantar no beat de um americano do que o americano cantar no Sim, beat no do beat do- angolano. Lógico. Yeah, tipo, ele, naquele tempo eu. Tipo, isso está cantando assim. Não, eu tenho um nigga, o Edson Souber Alves. imitar bem. Yeah, tipo, o Edson Alves é bué fã da TRX, mano. Eu tenho um brada, o Edson, é bué fã da TRX. Tu falas mal de um cara da TRX, ele é Ele capaz vai de lutar lutar contigo. contigo. Cheio, mano. Yeah. Até onde vai a coragem dele. É isso que eles foram muito bons. Eles merecem aplauso, né? Nessa parte. Eles conseguiram trazer, né, um bocadinho daquilo que era. Eu não digo que é fuga de informação, mas era falta, né, de informação, né? Que naquele tempo que nós tínhamos, eles já tinham essas informações e eles conseguiam trazer para nós, mas eles traziam na primeira pessoa que eles são eles a fazer aquilo, tipo, yeah. Não, mas para ti, qual é o melhor grupo da New School? Os grupos, pô, tanto de pessoas que fazem música na New School de forma individual e aqueles que falam de forma coletiva, quais são os melhores, the best? Epa, melhor, eu não digo melhor por saber cantar ou não sei o que lá mais. Eu digo melhor pela consistência. Né, que tem no mercado, né, pelos anos que eles vêm fazendo a música. A cena, então isso é que eu ganho os meus respeitos de estes são os melhores, with the best. Não é porque eles são os que cantam mais. Não é isso. Então eu sempre respeitei, né? Então aí os TRX são bons nisso. Eles até agora são bem falados. Desde aquele tempo, estamos a falar desde o tempo que eles imitavam bem, até o tempo que nós todos vimos, sem imitação, mas eles conseguiram depois trazer a cena deles própria. Depois de aprenderam, né? Na estrada, na caminhada. E começaram a fazer as cenas deles de origem. E até agora continuam a fazer desde aquele tempo, né? Surgiram também bons grupos. Mobbers, né? Também, é um grupo consistente desde aquele tempo da TRX. Eles mas tiveram... antes da TRX começar a fazer tanto sucesso assim, já se ouvia um pouquinho de Deu-se o Dólar no individualismo. Claro, sim. Deu-se o Dólar foi o maior impulsionador da New School ou dos rappers, os rappers que vieram da nova geração. Conforme eu disse, eu já curtia naquele tempo, quando perguntaste de inspiração, eu já falei, já curtia da vibe Deu-se o Dólar. Tipo, ele já chegava com Fashion Killer. Como é que você... Fashion Killer. Tipo, eu ouvia muito Acima do Olimpo, mas... mas Acima do Olimpo é tipo, é o hit. Acima do Olimpo, todo mundo Acima do Olimpo. Mas eu curti mais os sons que eu curti mais do Delcio. Delcio canta bué. Ele tem um monte de sons que não foram assim, tipo... mas já tinham, tipo, aquele tempo Fashion Killer. Naquele tempo quem cantava Fashion Killer? Ou tipo, Fashion Killer, ele cantava Fashion Killer, mas a mostrar a imagem de um Fashion Killer, estás a ver? De um cantor, tipo, como se fosse um cantor americano em Angola. Okay. Tipo, mas a fazer a cena dele, tá a ver? Que se não tá, se imitar bem. Estás a ver? Tá a imitar bem, mas tá a fazer a cena dele. E naquela melodia mais avançada, né? Que é o trap, né? Porque naquele tempo era mais bum back, essas cenas. Quando ele vem aqui no school com o trap, era mesmo Deu-se o Dólar. Eles têm vibes. Tanto Deu-se o Dólar, tanto a TRX faziam mais sucesso antigamente. 2012 para agora, continuam ainda fazendo sucesso, mas reduziu bastante. Hoje já não se ouve tanta música da New School. O que é que tu achas que falta? Será que falta bifes entre os artistas? Não, o beef mexe, né, com o game, deixa as pessoas assim mais atentos e deixa, na verdade, os artistas mais desconfortável, né? Que lhes mete mais a trabalhar. Mas só que o bife não é bom porque nos mete cego, estás a ver, a outras zonas. Nós queremos, se for para fazer, por exemplo, se estamos numa fase de bife,
e eu a fazer sem música, eu vou fazer sem música, só a falar sobre esse barco, tipo, yeah. O meu bife é contra esse barco, tá a ver? Você vai sentir que o álbum completo foi para esse barco, tá a ver? E, se bem que é aquilo que as pessoas estão aí, na verdade, prova, mas estraga a música, tá a ver? Estraga a música, estraga o, acho que, obrigado aí, mano. Estraga, na verdade, a verdadeira essência do artista, porque ele se foca no beef. O beef é algo de momento, tipo, as pessoas querem aquilo agora, porque querem novidades, não sei aquela mais, coisas assim, mas não deixa assim, tipo, não deixa os artistas a fazerem música de verdade. Eles ficam preocupados em fazer músicas, atacar o adversário e Mas espera que o também adversário... faz com que o público também tenta ter umas ideias até onde vai a tua capacidade de analisar as coisas. Por exemplo, como é que tu avalias o bife anterior entre a TRX e os Mobbers? Tu vês a TRX lança as 23, os Mobbers fazem 30, 15 minutos. E todo o people na net à espera, tipo, espera da resposta. Aquilo, tipo, eu até só ficava assim, eu tinha um colega que era bem atualizado. Ele já tinha toda a resposta, um número cheio. Tipo, pô, mas aquilo alimentava o game, estás a ver? Aquilo alimentava, as pessoas ficavam assim, os espectadores ficavam mesmo eufóricos para ouvir a cena, estás a ver? Eles foram bons porque o bife deles foi mexer o game e foi feito com um estilo musical que o people queria ouvir naquela altura, estás a ver? O people queria ouvir TRX, queria ouvir Mobbers, e eles estão... O estilo trap está a entrar agora na banda, mas eles já estão a fazer assim, mas se bem que eles estão a bifar contra, estão a falar mal um do outro, mas estão a fazer música, não deixam de fazer música, estás a ver? Então, o segredo está aí. O mais importante é a música, mas o beef, a não ser que tu tenhas objetivos, porque tu achas que esse beef foi benéfico para os Mobbers? O beef da TRX dos Mobbers foi benéfico. Mas os Mobbers já estavam a fazer sucesso antes do beef. Eu acho que o beef, se calhar, só foi uma consequência. Porque eles já começaram a fazer barulho. Poucos. Ok? Tipo, naquele tempo... Como grupo, eles já estavam a começar a fazer, porque eles anteriormente estavam na Latino. A Latino estava a fazer um grande trabalho, divulgação de marketing excelente. O Latino trabalhou Cota, o Yuri Latino. Eu fiquei muito fã naquele... Os vlogs, eu vlogs, assistia a todos os vlogs, vlog 1, 2, 3, 4, Aquilo 5. era para mostrar a proximidade dos artistas aos É isso fãs. que eu amo, tipo, na música, eu não é só o front-end, estás a ver? Também. É muito importante para mim, estás a ver? É tipo o iceberg, aquela parte de cima não me espanta muito, eu quero saber lá a parte de baixo, estás a ver? E aí a parte de baixo é atrás das câmeras, é isso que o Latino soube vender, fazer aquelas cenas todas e os Mobbers com o Latino, eles souberam pegar o beef e ser benéfico para eles, né? Mas foi impulsionador aquilo, porque naquele tempo TRX era aqui e Mobbers era tipo aqui assim, estás a ver? E na altura do beef... depois quando começaram, tipo, os Mobbers já começavam a chegar nas calmas, já tinham lançado, acho que 2 músicas de sucesso e começaram a bater as portas. Então naquela eu acho que as chamas começaram porque não tem como não surgir um bife entre 2 dos melhores grupos nacionais se um dos grupos não vê que se passa alguma coisa no outro. Eu acho que a TRX também viu, um incômodo. É uma boa oportunidade e foi mesmo um incômodo, estás a ver? A TRX se calhar viu, nós somos os primeiros, pioneiros nisso, e eles vêm agora para vamos mostrar que nós temos o domínio disto. E aquilo quando acendeu, os Mobbers mostraram que não estavam aí para brincar. Olha, sobre o bife desses grupos, né? Eu sempre não tive aí nas conversas, nos debates sobre esse bife dos grupos. Por quê? Porque eu sempre achei bife vem sempre com uma cena antes, estás a ver? Então eles sempre foram do mesmo meio, sempre foram sempre foram amigos, esse é primo do fulano, esse é primo daquele. Nos Mobbers tem tem primos que estão na TRX, todos família, tipo com a Young Family, todos família, tipo família entre aspas, tem aquele que é irmão daquele primo, tipo Parece que
Pô, e é bué estranho, todos contra um. A TRX era a única que acabou criando bifes com os mobbers Yeah. e, Foi criando e anos depois acabou criando bife com a YF. A mesma essência, estás a ver? A mesma essência, porque... Esse não estraga a conversa. Não, esse grupo, qual é esse grupo? Nunca ouvi. Qual? Não. Flava Sava, claro. Flava Sava, Sava Gang. Yeah, eu não ouvia muito os Flava, Esse mas... é do mundinho. Esse Yeah. Não, tinha os Flava, tinha lá aquele que é o Vander Soprano, sim, tinha os Flava. não, estes foram. O Vander tinha um bife com Chuchu Bauer, em Sim, particular. em particular. Que acabou levando para o grupo. É sempre assim, o bife em particular, mas depois todos entram tipo, epá, vocês são amigos, mas epá, eu sou brada dele, mas vocês são do mesmo grupo. Epá, ele não quer se meter, mas ele tem que defender o grupo, tá vendo? Claro. Depois entra, tá vendo? Então o grupo é tipo, você é um membro da polícia, então se epá, Não, se mas vocês querem vir no bife da TRX e os mobbers, o Lip Sky não lançou nenhum bife. não lançou nenhum bife, mas nas músicas do bife ele tava. Sim, mas agora não mandou nenhuma letra direta para alguém. Mas a música posso do bife, participar. tipo, a música é tipo resposta do bife, lançaste do bife agora, ok? A resposta tá aqui, a minha resposta é essa. Tá aqui, desculpa. Minha resposta é essa que tá aqui esse livro, mas aí tem várias páginas que escreveram por vários autores, um dos autores é o Lip Sky, tá a ver? A resposta do teu bife. Como é que ele não faz parte do bife? Não, é como se eu fosse fazer parte de uma luta e eu fico lá sentado a assistir. Não era assim. não. É o que ele fazia, ele está a dizer, vamos, ataca. Mas ele não está a colocar a voz porque eu acho que também de certa forma Mas foi um tá aí, respeito. tá a ver? Ele que tá aí a impulsionar. Epá, Não, se calhar se calhar ele que tava aí a escrever as letras, pá. Eu como não posso falar isso, fala isso, Vou mano. escrever Porque isso. eu é que sei isso, tá a ver? Lip Sky tá aí o mais direito, eu falo, pá, eu não posso falar isso. Epá, ui. Fala desse mamo. Não, este é o teu ponto de vista, mas eu acho que se calhar é a ligação que ele tem com muitos dos membros, até porque os principais... Família mesmo, tipo, ligação direita de família, não é contigo. Contigo já chega a ser tipo, é normal, depois que pá, você vai no teu caminho, eu vou no meu. Mas agora, quando é mesmo de família, Claro. yeah, e eles têm essa ligação, né? Eles têm essa ligação de grupo, assim, quase todos. Essa é Mas na família ma- daquele, essa é na- família daquele. Por isso que na surge YF bife. já foi diferente, parece que Não, todos não chega da a ser YF diferente. Não, na YF digo no bife, Uhum. todos bifaram, mano. Yeah. Toda a YF lançou bife. Yeah. E parece que eles também têm ligações de Todos, familiaridade. todos. É tipo, Mas o que acontece? Tu bifas um primo que já frequentaste a casa dele. mano, é tipo traição. É tipo traição, estás a ver? Senti mesmo, tua baby te traiu. Não, aquele é um corno lixado. Yeah. Os pais, então, como é que ficavam? Yeah, os pais acho que conseguiam perceber que esse é o game e é que os putos estão a fazer agora, mas isso não vai impulsionar. Tipo, não Não, vai... mas estraga a família, mano. Se calhar o teu pai pode ser fixe, mas o outro é mais rico do que o outro. Estraga a Yeah, família. tipo- Porque você vai... E falavam já, aquilo é comparação dos pais, via quem é o pai de quem. Yeah, e começaram a vir mesmo. Não, porque isso estraga mesmo família. O pai do outro vai ouvir, pô, sou mais pobre. Ei, É pá, filha, você não está sabendo bem dos meus bens, Não, toma, porque- fala disso. Ya, estás a ver? Toma a chave, vai, traga o Porsche. Ya, estás a ver? Há pais que de certa forma... Porque na verdade eu digo, e eu que eu respeito bué nesses nos pais, nesses que é, né, dos pais que vêm das cidades, assim, já tinham pais com uma mente muito aberta, né, e que sempre estiveram assim próximo dos filhos e sempre apoiaram nessas cenas. Tipo, e sempre, os pais são sempre tão atentos, o puto cantou uma música, eles estão aí a assistir. Tipo, eu já... tipo, o exemplo do Edson, o Edson dos Anjos da TRX, né? É alguém que sempre fez música, diz que mas na casa dele todo mundo aprecia suas músicas, diz tanto que o próprio pai já pagou para ele atuar no aniversário do pai. Tipo, o pai pagou para atuar no aniversário dele. Tipo, meu filho vai atuar, eu vou lhe pagar. Mas como é que isso funciona? Um pai, ele fica sustentando toda a vida, Tipo, mano. estás a ver? É tipo, esses pais já são mesmo, tipo, pais que apreciam, estás a ver? Tipo, esses são pais que apreciam o filho desde pequeno. Vê a essência, o crescimento do filho. E reconhece o trabalho, né? Reconhecem, claro, reconhecem o trabalho. Eu vou falar
para não falar muito do... Até porque o filho tem mesmo talento, tá Certo. vendo? Yeah, talento. Nem só talento, é tipo, falar toda hora do filho, tipo, não só, os pais também começam a ver quando depois os filhos saem com os filhos, depois todo o people vem, reconhece, afinal, Faz alguma coisa. você tá falando, é o quê? É música, mete ainda para ouvir. É mesmo isso que estás a falar, que tá... Começou a ouvir, E Quando depois você vê fica os pais feio também que começam já a espalhar, se calhar, tipo, ouve não, meu filho, no serviço. Não, mas depois também fica feio, tu estás a exibir o range do velho e estás a falar do range do velho na música, o velho está a dizer, esse carro é meu, mano. Qual é o range que tu estás a dizer? Será que não é esse que está aqui na garagem? Esse é meu. Não, porque o velho vai perguntar, pô, tu estás a dizer, pô, ando com fulano no carro, não sei o que, num Maserati, num Mercedes. Ele vai dizer, pô, Maserati é aquele carro que está aí, Mercedes? Ah, estás a exibir os meus carros. Isso obriga o teu velho a te comprar um, mano. Estás a ver? É isso que isso obriga o velho a sentir. Afinal, toma mais. E toma mais. E eles sempre cresceram nesse meio de... Naquele não era o mundinho, né? Era o meio mesmo de ostentação, porque é isso que estão a cantar agora, então vamos tentar. Não temos carta, mas todos vamos tirar nossos carros do condomínio, vamos só meter na frota, vamos fazer o vídeo. É o que estava até, claro. É o que nós estamos a falar na música. E as novinhas também estão a encostar-se mais. Claro. Naquela época, os pais sabiam que os pais sabiam que isso é só aqui, porque lá fora, os pais sabiam que isso é aqui, então quando meu filho vem aqui tem que lidar essas coisas todas, que está falando na música, porque lá fora é isso que ele... É outra realidade. É outra coisa. Lá fora, tipo, é mesmo outra coisa. Acho que lá fora mesmo é objetivo que trouxe cá este é book. Tipo, lá fora ficava mesmo focado, mas tinham sempre, a informação chegou rápido, que eles tinham um home studio e já sabiam gravar desde puto. Uma coisa que eu respeito neles é que eles sempre foram eles a fazer as músicas deles. Tipo, somos um grupo de amigos, você que está aqui, o Kelson já sabe gravar e tudo, vou te gravar. O Adi está aqui, sabe gravar e não sei o que lá, mas eles próprios que faziam as músicas deles. Tipo, assim, tipo... Isso aqui nós aqui não tem, nós somos angolanos, somos muito, mas muito preguiçosos, tipo, digo eu em particular, porque eu já tentei também. Eles tinham tanto dinheiro, não iam no estúdio por quê? É mais fácil, mano, tu tens cake, tu dizes na música que tens muito cash, paga um produtor fixe, mano. Eu se calhar também possa ser o caso que há pessoas que têm dinheiro, mas querem ter liberdade de produzir, ele também quer testar, quer aprender, quer fazer. Assim, porque não sei, eu já fui também em estúdios tipo profissionais, mas fiz se calhar uma música, né? E foi aquilo, qualidade está lá, mas eu não tive se calhar muito a vontade a dropar, estás a ver? Mas no meu home, onde eu fico aí a gravar e ver toda hora se saiu bem a voz ou não, onde está aí o meu produtor, que é o Moui, que anda comigo, né? Que tá aqui. Eu tenho a paciência, estás a ver? De fazer aquilo o dia todo. No estúdio profissional você não tem isso. Tipo, no estúdio profissional você tem horas contadas. Horas para você fazer a tua música. E tipo, se você errar toda hora, eu vou te falar, vai para me ensaiar. É complicado, tá vendo, mano? Eu já levei um amigo meu no estúdio, né, que é para fazer. Em casa ensaiamos. Tá fixe, agora vamos gravar. Ensaiamos uma semana, chegamos lá no estúdio. E aí, o Ife tentou, não deu certo. E depois o produtor lhe disse: acho que é melhor ir para casa, ensaiar bem. É uma sensação boa estranha. Você tá aí no estúdio, já meteu todo o beat, uma semana, um mês que vem a ensaiar a música, tipo, chega no estúdio, não tá conseguindo, e não tá com passar mesmo, mano. O produtor não tem essa paciência. Mas se você estiver em casa sozinho, vai ter essa paciência. Essa é a importância do home studio, tipo, a qualquer hora, 0 hora acorda, eu quero gravar, põe no play. Não tá saindo bem, tá saindo com aquela voz rouca, mas põe, só insiste, amanhã, benga. Fiz assim, e saiu assim, tipo, É uma coisa boa, né, para quem gosta de aprender a fazer, não é? E ele, de certa forma, vai ter mais criatividade e isso também te torna mais criativo, porque quando você com home, é tipo, estás a tentar gravar agora para ver se sai tudo, e paras de ter aquele hábito de escrever. Claro. Começas a fazer as músicas momentâneas. Tipo, agora, esse tempo, a música é feita assim, né? O rap, não sei se todos fazem, mas eu e os meus, né? É assim que nós fizemos.
A não ser se calhar vocês são um refrão que gostamos num beat assim a ouvir no carro, qualquer sítio assim, epa, vamos escrever aí o coro. Yeah. Mas estrofe ninguém escreve no momento. Tipo lá, só chegamos no estúdio e fizemos na hora. Tipo aqui assim, yeah. Não tem esse, estamos aqui a gravar, mas estou a escrever aqui no meu telefone agora no bloco de nota, enquanto o I está a fazer o refrão também, que está a escrever na hora, o outro também está a fazer a estrofe dele, está a escrever na hora, o produtor está aí, estamos a ouvir o beat. Aquilo são horas, pode levar um dia completo, tá vendo? Porque estamos a criar no estúdio. Então essa é a necessidade de nós ter o próprio estúdio. E depois também dá-te liberdade, é isso que tu disseste, tu acordas a hora que tu quiseres, tens. Quando, por exemplo, aqui na Human é fixe, tá a ver? Porque nem todos fazem podcast. Imagina que todos os bichos que participam daqui querem fazer um podcast. O Helene acorda, não, eu vou fazer meu podcast. A Denise vai dizer, não, eu vou fazer meu podcast. E essa é uma bagunça total. Yeah. Estás a ver? É só uma pessoa que apresenta. Eles estão aí, estão na parte técnica e tudo mais. Então, Denise, mas essa cara então? Tem o que a minha cara? É The Tô Rapper. Não, tô atenta. Atenta. Sim. Você não está entendendo nada de rap, então vou lá. Era também do mundinho, estás a ver? Oh. Isso é massa. Não sou do mundinho. Ela nada. começou a ver essas músicas. Tá vendo? Todas as músicas que a TRX lançava ela faziam não ouvia. sucesso antigamente. Ela não ouvia, está a ouvir agora. Ah. A seguir etapa, Agora, meu Deus do céu. todas aquelas músicas dos Não, agora acho que só deve Mobbers. estar a ouvir Não, coisa, não né? ouço Tá a ouvir muitas, nada. tá a ouvir já Johnny Não, Bell, ela está a Discount, tentar yeah. compreender Não, o não ouço sucesso. Está a seguir Yeah, yeah, yeah. etapas. Tá sabendo como é que chegaram aqui, né? Você Yeah. só quer novinhas? Ouvi. É, porque agora muitos não estão a querer Mas agora, saber do presente. do vamos passado, lá, vamos né? entrar agora para uma parte interessante que pô, agora tem o grupo 2020, mano. 2020. Parece que o bife entre a TRX e os Mobbers deu muita abertura para novos talentos. Yeah. Já tem 2020, já tem... Não só. Até não é. O bife lhes deixou o quê? A vontade. Já tem A vontade base, de mano. falar, tipo, assim, cena do outro, não sei o que lá mais. E falar à vontade das suas coisas. Você não tem nada, você só tem esse iPhone 12 ou 13. Che, já viste um iPhone 15? Uau. Estás a ver? Mas Tipo, agora- mas a falar assim na música e no beat. E esses, muito, não, esses é que vendiam a imagem. Tipo, eram só a capa, esses TRX Mobbers. Não, mas os TRX, né? Eram só a capa dos novinhos que tinham muito. Mas tinham muitos na back. Que tinham mesmo assim, tipo, tem esse, tá vendo que os pais estão a dar tipo desse TRX, já tinha muitos que eles davam. E há muito tempo também. Tipo. E aí esses putos sempre, nós temos isso. Também podemos falar. Então é onde acho que eu até vi muitos desses quando eram assim, que aí não eram rap, né? Aqui na banda, porque começaram a se tornar lá fora. Todos eles quando estudavam aqui no Elisângela, não sei o que, não eram rap. Alguns começaram sempre a ser youtubers. Naquela altura muitos deles estavam tipo os 2020. Eu conheço muitos da E é o 20. Graciano Graciano começou Levy. como youtuber. Não, mas vamos falar já disso. Vou convidar o pessoal. Subscreva o canal, ok? Deixa o like não só no Facebook, mas sim também no TikToker, não é? Porque nós de certa forma também lançamos conteúdos no TikToker, ok? Não só da Human Talks, mas vocês também podem aderir ao TikTok da Denise e o TikTok do Marcos, né? Se vocês verem algumas fotos passadas, não é ele, é uma imaginação que vocês estão a ter. Se calhar também a realidade, não sei o que, mas é tudo uma ilusão óptica, ok? Então vou convidar-vos a seguirem todas as nossas redes sociais, não é? E deixem o like, subscrevam no Spotify e a Amazon. De certa forma temos crescido bastante no Spotify, bem como na Amazon Music, e isso graças a vocês, ok? E os próximos presentes que nós iremos de oferecer aqui no programa da Human serão para todos aqueles que de certa forma são subscritores. E quem vai fazer a questão de oferecer os presentes para os subscritores é a Boss Denise, no quadro Os Momentos da Denise na Home Moments, ok? E vocês também, de certa forma, têm acompanhado a nova rubrica que é a Bio com o vosso boy Justin, o boy que analisa os filmes como mais ninguém faz, ok? Então deixem um like, subscrevam o canal. Porque eu quero perguntar algo muito importante. Pô, falar do comum dos nossos pais é bom, Yeah. mas te sentes feliz de exibir dinheiro que não é teu? Não, never. Eu ouço músicas de rappers, ele diz, pô, eu ando num Mercedes, eu ando num V8, eu tenho motoristas, eu tenho não sei o quê. E eu me pergunto, pô, Será que é teu? tá bom, esse combo é de quem? É do teu pai.
Tens dinheiro? Tenho. Vamos agora na loja da Porsche aí na Mutamba, mano. Compra. Pega no teu cartão. Até nem vai passar. E tem que ver mesmo se o cartão é dele, né? Yeah. Vamos Yeah. pegar, mano. Pô, essa conta tem nome de quem? Até, ok. Vamos lá na Porsche, mano. Compra um carro, zero. Até acho que Porsche é muito distante, mano. Há carros que muitos dos rappers que alegam que têm valores nem conseguem comprar. Olha, mas mano, te digo que é isso que eu te falei, a educação que esses pais passaram aos seus filhos, ou talvez, a maior parte desses pais, se você vê, são pais que não têm assim muitos filhos. Yeah. Tipo 5, 6, 7, 8, tipo nossos pais. Tipo meu pai 18. Esse é um bom atirador. Yeah, tá sabendo? Tipo, há 2 anos atrás eu acabei por conhecer uma irmã minha, tipo, tem uma idade, ela tem mais velha de 1000 meses, mas me chama mano. É aquele respeito. É minha irmã. Love, tipo, então, é isso. Eles não eram assim, esses pais, tipo, já tinham, tipo, já sabia, tipo, nós como estamos a falar agora, tipo, só penso em ter 4, 3, e todos vão ter a maior atenção necessária. E se esse sair um filho muito mimoso ou mimado, tu vai lidar, tu vai lidar. Depende do... Se o pai é agarrado. Depende se o pai é agarrado. Mas esses pais já são tipo aqueles pais que já têm uma liberdade. Tipo, Que larga. nós estamos a falar para os nossos filhos, para nosso filho não vai passar por isso que eu tenho que passar. Vou lhe dar. Então os pais até vou lhe dar exagerar, mas também muitos deles são assim, marimbondos, Pesados. tipo assim. Então tiveram mesmo essa liberdade de dar nos filhos, os filhos abusar disso. Estás a ver? Eu até posso dizer, pá. Não é dele, mas ele vive toda hora assim. Tenho aqui um exemplo de um brada, né? Alguém chegado que vive aqui, uns amigos meus que vivem aqui no condomínio, um cajueiro. Digo um deles, tipo, Corridas Wefest. O Corridas vai pro stage, vem aqui. E aqui, quando tá aqui, ele tá aqui, compra aquilo, faz aquilo, muda de carro, tá com esse, tá com aquele, tá aí sempre, tá com isso. Mas esse dinheiro não é teu, bro. Mas, tipo, ele tá toda hora a gastar. Tipo, não é dele, mas os pais dele estão toda a lidar. Tipo, andava com um Hammer, tipo, o pai sentiu agora não tem que andar com um Hammer, toma esse outro carro, não sei o que lá mais. E tem aquela liberdade de que o pai sabe corridas é artista. Muito antes de ter até música, muito antes de se envolver com os artistas agora, porque agora já está mais envolvidos. Por exemplo, ontem eu vi tipo, que o Somosto estava na casa dele, essas coisas todas, não sei o que lá mais. Antes de estar envolvido com Johnny, Barry, essas coisas todas, está envolvido no nosso meio, né? Já tinha essa liberdade, os pais já conseguiram. Agora que já tem piorou, os pais lidam, mas não é questão deles, os pais é que trabalham, mas os pais lidam. É isso que eu estou a dizer, muitos desses sempre foi assim, os pais não têm. E quando ficarem dissociados do pai? Por isso acho que os pais lhes dão essa liberdade para não ficar distante dos pais, dissociado dos pais. Eles sabem que muitas coisas que eles conseguem que dependem do que pai. Errou, ele vai sempre pedir desculpas porque não quer perder aquele bom. Não, muitos desses, a maior parte desses são mesmo mimados que há mimados, mimo como é hipérbole, estás a ver? Uma hipérbole é excesso daquilo, estás a ver? Excesso do mimo que chega até discutir com o pai, faltar respeito, mas ainda assim o pai lhe dá. Ok. Quem me ofendeu por quê? É o Porsche. Toma a chave do Porsche. Seria bom se eu tivesse um pai assim. Eu quero o Porsche. Toma a chave do Porsche. É isso, estás a perceber? Porque eu já tive que gera mais discussões assim em casa. Yeah. Daqui a pouco vai acabar ficando com todos os carros. Então, é isso que eu disse. Eles têm essa liberdade, porque eu sei, por exemplo, eu estava a falar, estou a dar exemplo eu não tenho liberdade de falar muito dos outros artistas, eu estou a falar desses, tipo, porque são pessoas próximas a mim. Yeah? E o Corrida, eles são tipo são dois irmãos, né? Eles lideram outro carro porque estava discutindo com a irmã por causa do Hammer, né? A irmã, ele sai, então um carro novo, tipo, no TX ele toma esse teu, já não discute com a tua irmã. Bateu e para tomar outro quadrado, novo. mano. Tipo, são só dois irmãos, então tem essa liberdade, tipo, dos pais poderem lidar, tipo, independentemente do que eles querem. Esse cota também tem que me dar mano, estou a precisar. Estás a ver? Os pais estão aí, são pais do governo, estás a ver, por exemplo, os pais estão aí sempre, mas o filho leva todo mundo que ele quiser em casa, artistas, não sei o que lá mais, os artistas estão sempre tipo lá, à vontade, os pais estão a deixar à vontade, né, porque os pais não estão, os pais estão em casa.
Mas estão à vontade. Pô, como é que funciona esse mundo? Porque esse é um mundo estranho. Agora Yeah. que entrou John Barry, entrou Wami, entrou bons artistas, né? Que vão fazendo rapper e tudo mais. Mas como é que é a conexão por detrás de toda a situação, por detrás da música? Como é que é? Os gajos que dizem que realmente têm e os gajos que ficam a se mendigar. Não é? Porque realmente vê-se quem tem. Quem vê-se quem E tem, vê-se quem quem não tem. usa somente roupas de marca que eu tenho visto aí nos vídeos. E, pô, mano, porque eu já vi manos que hoje estão a fazer sucesso. E eu tenho um amigo, se eu ligar para ele, vai confirmar que emprestou todas as roupas. É claro, claro. E nós... Esse nigga vai confirmar, não, eu dei a Louboutin, não sei o quê, eu dei a Gucci, eu dei a Versace. Esse cascol que está com ele agora na televisão é meu. Mas hoje É meu, a pessoa está a fazer tanto sucesso. Esqueceu aquele nigga Aquele que pormenor. deu. Eu ia na casa do meu brada, eu encontrava o camarada ali a discutir, eu vou usar esse calçado. Eu ficava, uau, pô, mano, isso é teu, mano. Vou usar esse casaco e me dá. E ele, o que fazia? O meu brother fazia o seguinte, ele dava o tênis. O artista recebia o tênis, ficava já a andar com o tênis uma semana na escola. Mês, O meu cama falava, não, já não vou voltar a usar esse mambo, mano. Fica para ele. Fica para ti. Yeah. E ele, quando descobriu essa facilidade, pedia sempre, ui, me presta esse mambo. 3 dias, 4, exibi sempre na escola, eu oferecia. Eu estava a colecionar. Chegou um tempo que ele já tinha muita roupa de grife no Eu guarda-fato. estou sentindo que está sendo direcionado para alguém. Eu estou falando, "Ih, você está falando, queres que eu cite o nome? Você já citou até. Eu tô aí, pá. Chill. Que me arranjar problema, não sei que. Não. Não, mas, pô, é papo reto, mano. Yeah. Não, mas tem artistas que vivem disso, até carros, mano. Estão a emprestar. Toda hora. Artistas que dormem na Toda tua hora. casa só porque sabem que na tua casa tem um ar-condicionado. Isso é de Yeah. menos, mano. Então, O interesse é maior. eu sinto que tu estás a dizer isso porque tu sabes, né? E conheces artistas assim. Yeah. Sabes que eu conheço. E sabes que eu conheço e queres para mim citar nomes, mas não. Não vou citar nomes. Mas yeah. sentes que esses artistas realmente vivem essa realidade toda? Sobre isso, eu digo, é tipo, aqui agora, tá vendo? Nós daqui estamos aqui a viver um momento, essa é a nossa vida. Tipo, se bem, nós estamos aqui no podcast, mas esses minutos que passaram aqui 1 hora, nós estamos a viver. Agora, se esse relógio é emprestado ou não, eu estou a viver com esse relógio, mano. Eu estou a fazer a vida, eu estou a fazer a imagem com esse relógio. E tipo, o engraçado é quando tu chegas assim na banda, tens que tirar, dar no dono, toma o tomambo e valeu, boi, apareci. Fica feio, mano. Fica feio, mano. Até tem muitos já não devolvem aquilo que estava dizendo. Parecem com uma mão, porque já viu, já apareceste no mundo como uma mão. Fica mesmo só já para ti. Porque o artista quer de tudo para sustentar a sua imagem. Né? Mas quais são os artistas na New School que tu achas que não, pô, esse gajo vive aquilo que diz? Edson dos Anjos vive o que diz. Na New School? Eu já citei um. Conheço mais outro, vou citando. Edson dos Anjos, eu ouço as músicas dele, ele vive o que diz. Edson vive o que diz. Mas a maior parte dos artistas não dizem muito o que vivem, né? Sempre, é aquilo que eu vivo, mas aumenta sempre um pouco. Tipo, mesmo o Edson sempre acrescenta um bocadinho daquilo que vive, tipo, exagera um bocadinho, tipo, exagero da verdade, mas chega a ser verdade. Porque ele tem aqueles postos. Não, então não vamos dizer Edson, vamos dizer assim os TRX, né? Vamos dizer assim os TRX. Não, todos os TRX têm dinheiro. Todos. Vou dizer todos, acho que o meio deles todos, porque nem todos cantam. Ok. É isso que eu estou a falar, nem todos cantam, tanto como estamos a falar daquele grupo da 20, nem todos cantam, era um grupo de quê? Se juntar num grupo é para você, eu vejo que você bala, eu vejo que você bala, eu vejo que você bala, é para vamos juntar o grupo. Não, mas aqueles gajos da 20 são foda, mano. É isso, é a mesma coisa, é a mesma linhagem, a mesma essência. Também são familiares e tudo.
É o mesmo meio. Dizem que estás a ver? rico com rico tem sempre laços de família. Lá, Yeah. é isso que eu estou a dizer. Mas tá? por É o que mesmo não sou familiar meio, venho de um sempre de. rico? Yeah, É yeah. É verdade. verdade. Não tem verdade. essa facilidade de ser familiar de um rico. Será que não tem alguém aí? E eu também estou à procura, poça. Será que não tem um familiar meu na Terra X, um rico que. Pô, só pelo menos para dizer, eu não preciso do dinheiro, mas pelo menos disso, pô, sou primo do fulano. Para mim já é importante, agora o teu dinheiro para mim não é importante. Não. Sure. Não, eu acho que o meu conceito sobre dinheiro é bem diferente. Yeah, mesmo que eu tivesse assim tanto, eu não faria o que muitos fazem. Eu acho que faria diferente, bem diferente mesmo. Bom ouvir isso, né? Yeah, acho que Bom faria ouvir diferente. isso, Ah, yeah. Queria muitas Denise na minha vida. Com dinheiro. Hã? Com dinheiro. Terias tudo isso. Não, é nada, muitos problemas. Muitos problemas. Porque quanto mais Denise Isso tu quando, não colocas temos na tua uma, vida, isso quando não temos uma educação financeira, né? Yeah. Porque muitos desses que estamos a falar também são passados de boa educação financeira. Né? Vivemos todos do imediatismo. Vamos fazer sentir o nosso nome. Pô, na banda tu tens amigos assim, mano. Ué. Quantos amigos só querem ligar para ti, pô, chega aí, pagas umas cenas e depois... E não, eu digo particularmente, eu estou a me desligar, tipo, se bem que eu estou envolvido com essas cenas de eventos e tudo mais, que a pessoa está em ambientes de bebida e tudo mais, se ligar para ir gastar e beber. Não, eu, em particular, estou mesmo a me distanciar de cenas dessas, se ligar simplesmente, ui, não sei que lá, vem aqui, vamos beber algumas. Eu, em particularmente, eu fujo já ligações assim. E isso mesmo está me metendo distante de muita gente, tá a ver? Yeah, e porque já sabemos que isso não nos agrega Nada. tipo, yeah, né? E a não ser que eu esteja a beber num ambiente que sei que estamos a fechar um negócio e tudo mais, yeah. Aí é outra coisa. E são senão- poucos ambientes de negócio. Mas São aqui poucos ambientes de negócio, Eu mano. conheço um nigga que frequenta todos os ambientes de negócio. O Helênio está em todo o sítio. Está em todo o sítio. Se é um nigga que conhece, olha, vai passar um evento, vais bazar? 700 mil, mano. Hã? Eu não vou deixar rico mais. Vai. Só o preço, Yeah. o que tu vais acabar ganhando, nem sequer vais ganhar aquilo em um mês. Vais durar ano. Não sei qual é o negócio que tu vais fazer. Mas é bom. É muito bom, porque tu vais ter a experiência de estar com caras que são peritos na matéria. São mercados diferentes, mas similares em alguns aspectos. Até porque uma ideia que funciona num determinado país pode funcionar também no teu, mas há que agregar em forma diferente. Vamos assistir vídeo no YouTube. Até porque a mesma pessoa que vai falar ali já deu boas dicas no YouTube. Só que se calhar tem segredos, mano. Tem um segredo que quando te tocar, tu... está, é o pau. Denise, não vais nesse evento? Não sei qual Quem é o quer ser evento. milionária? Qual é o nome do evento? Como construir a riqueza. Como construir a Como riqueza. construir uma riqueza. Uau. É Quando é que será? interessante. Nem Vai bem ser no interessante. HCTR. Dia 19. Só tem já convites de 300 e 700 mil. Meu Deus. Quem quer ser milionário, o convite é esse. O mais preço barato é de esse. 300 mil. Não é mais fácil? Ah, Isso é 150. mesmo para Não, manter mesmo os outros na pobreza. Ah, você... Não. É assim, eu acho que... Meu Deus. Eu acho que... eu Os sou da pobres não seguinte- vão ir ali. Não, e eu sou da seguinte informação. Quem quer ser rico não vai lá. E só os ricos é que vão estar lá. Tipo, yeah. What is the price? Estás a ver? Primeiro, tu tens um preço. Yeah. Tu vai dizer, pô, quero Bahamas para atuar na minha festa. Tem um preço, mano. Tu pagas o meu preço. Então, se tu queres artista de qualidade, vou te convidar. Vais pagar o Mas tem meu que pagar. preço. Então, eles são os pais daquilo, são as pessoas mais adequadas para te explicarem sobre aquilo. como, Então, se queres participar, paga Tem o que pagar o preço. preço, yeah. Aí vai, manos. Não vai um cara que tem empresa dele que fatura 100 mil kwanzas por mês, esperou 7 meses para ter 700, vai assistir Vai- porque não vai atingir o equity. Não. Aí são caras que, de certa forma, Já tem empresas, têm... companhias, nesse caso. já Claro, tem são companhias, gestores yeah. de empresas grandes, e uhum. querem uma outra direção para novos ambientes de negócio. E 700 mil kwanzas. É Diferente. dinheiro mesmo só do convite, tipo, é o dinheiro do Não, pão. também estás a banalizar. 700 mil não é para ir Se comprar calhar é pão. dinheiro só de um Não, funcionário, dois. Diz simplesmente que 700 mil não é um valor tão simbólico para Simbólico, ele. Porque certo. dizeres
e comprar pão, mano, estás a desdenhar demais. Não se pode fazer isso. Pode ser, sabe? Você. Não. Yeah, Há pessoas- por exemplo, né? Aqui estamos a dizer, aqui não temos muito, mas há, por exemplo, hotéis muito caros, tipo, por exemplo, pequeno almoço chega a ser quase esses valores. Tipo, Não. eu como esse de pão, pequeno almoço só mesmo. Não. Uma azeitona, Calma aí. uma azeitona 50 mil kwanzas. Não, calma aí. Temos, tipo, Eu acho que vocês estão errados. Uhum. Põe 150 ou 30. Eu nunca vi aqui um almoço de preço de pão. Põe 30 kwanzas. Qual é o almoço no hotel que vais pagar 30 kwanzas? Tem um TikTok que fala sobre isso. Mano, eu compro olha, não vou dizer aqui, não vou revelar a padaria, porque senão o pessoal vai começar a descobrir a hora que eu saio para ir para a padaria comprar pão. Mano, não sabe, eu vou comprar o pão na padaria e acho que não passa de 60 kwanzas o pão, não é? Me diz qual é o restaurante ou hotel aqui em Luanda que uma pequena refeição são 60 kwanzas. Diz simplesmente que tem restaurantes e hotéis cujos preços são muito altos que não condizem com a realidade. Certo. Porque eu conheço lugar que tu vais, um copo de fino são 2.500 kwanzas. E eu mesmo fino que está chegando numa banda, está te vendendo 250 250 ou kwanzas. 150. Eu, a ver? eu já fui em lugares que o copo de fino mesmo, lambreta. Lambreta é aquele mais barato. Yeah. 5 mil kwanza, tipo uma lambreta. Oi, E eu, olha, uma vez eu cheguei... uma lambreta. Entra já queimado aí. Yeah, Não, tipo, eu cheguei uma vez num restaurante e, pô, fui convidado. Fui convidado neste dia, eu fui, pum. E aí me disseram o preço da cena. Eu perguntei, mano, foi fixe? Fui, pô, o teu bolso tem avião? Tem um jato privado já? Ah, acho que sim. Eu disse, mano, pô, pelo preço, Yeah. eu acho que ele deve ser mesmo um Wii que tem jato privado, porque se não tiver, tá a perder tempo. Mas são outros custos que estão associados, não sei o quê, mas isso tem a ver com o valor. Tá É isso, vendo? é isso. Eu tocaste no ponto. Yeah, isso tem a ver com Quando valor. tu agregas valor na tua cena, epa, aqui dentro aqui desse espaço a água pode ser vendida, essa água mesmo pode ser vendida a 3 mil. Não, Yeah. assim vais pensar que nós estamos a vender água a 3 Não, estou a dar um exemplo. O Pipa vai pensar que compraste a água. Não, essa água aqui foi oferecida. Não, aqui Mas bem recebido. o preço é... O facto de nós falarmos do preço não significa dizer para tu seres convidado aqui tu tens de pagar. É muito simples. Tu podes ser contactado pelo Helênio, pelo Marcos, ou pela Denise, ou por qualquer outro elemento ligado a Homeman e não pagas nada, ok? Agora não sei se a pessoa que limpa o chão talvez vai cobrar, vai fazer outras coisas, não sei, né? Porque eu até então só recebo as informações, ok? Mas agora, tu agora estás a fazer eventos, eu tenho visto, pô, há tempos me convidaste para ir num evento. Yeah. Não cheguei de bazar porque este cara no dia 31, foi no dia 31, né? Não, foi no dia 12 aí, naquela véspera que eu fui para Benguela. E a mãe dele completou a idade no sábado e eu fui para 2 Benguela de numa dezembro. sexta. Não, fevereiro agora. Era Fevereiro, fevereiro. essa foi a mais recente. Yeah. E a deste um evento, convidaste-me. Eu até então tinha confirmado, mas depois surgiu um imprevisto, fui para Benguela. Não recebeste. Eu também não recebi. Não Falsos. recebeste, mas pô, o Heleno recebeu. Claro, que era. Tinha que levar todos. Yeah, o Heleno, Todos do time. não, eu em si recebi, eu até inclusive disse, olha, prepara só 5 bilhetes que era para levar o time e time tudo completo, mais. Yeah, mas não cheguei de confirmar no final. Yeah, porque fui para Benguela. Mas agora, como é que tem sido os ambientes de festas, pô? Estás na música, agora estás a fazer festa, agora vamos te ver já milionário, mano. O ambiente das festas é louco. Não, mas não é assim que o people logo imagina, tipo, conforme imagina, milionário. Não. E a festa para você poder ganhar mesmo, ganhar, né? Tem que ser uma festa, opa, bem organizada, né? Bem estruturada e investida, né? Tem que ter investimento, Ok? valores monetários e não só, que é para poder você ter mesmo dinheiro de falar assim, ficar rico. Tipo, por exemplo, vamos falar essa última festa que se passou dos camaradas aí, dos Drenos, Genilson Eventos e tudo mais. Esse é o tipo de festa que pode te deixar rico, né? Porque também imaginemos o tipo de investimento que foi naquela festa. Yeah. Festa de milhões. Teve aí Mas pô, o mais de Cacauada 30. já disse aqui que há festas que são organizadas somente de coro, mano. Tem um bom de prejuízo, tu não ganhas nada. E se tu tiveres que ganhar
é uma cena boa pouca, que ainda vai os gastos que tu fazes com a equipa. É isso que eu estava a dizer. Festas que tu ganhas mesmo são festas como essa. Agora, há festas, né? Conforme você está falando, festas de coro mesmo. Muita gente faz só festa, por exemplo, que é para poder manter o nome, ou ter nome, né? E não, eu vejo que não fazem lá a cena conforme deve ser feita, conforme deve se dar uma recepção mesmo ao público, aos seus clientes, né? Para poderem curtir mesmo a festa como tal. Muita gente faz que é para poder. Yeah. E as festas normalmente é um negócio de risco. Yeah. E pode não ter, nem sempre vai ser assim. Vai ser o momento que ele disse aqui, muitas vezes não sai e tens que, por vezes ficas aí com o teu time, o que sai só tens que dividir com o time, mas já festas estruturadas, como por exemplo, vamos falar aí festas grandes, trichu e tudo mais, que sai sempre, não falha, esses não fazem para falhar. Estás a ver? Quando lançam uma data, já sabem que essa data vai ter uma faturação de 25 milhões, por exemplo. Estás a ver? Já são E ele empresas, vai pagar 20 milhões tudo em custos, ou 24. ou não, bem poucos. São pessoas, a maior parte dessas pessoas que fazem festas grandes tem quase tudo de borla. Agora já tem Yeah. contratos Tem quase também. tudo de borla. Yeah. A maior parte deles, esses estão da festa, fazem parte da Refriango, da Cuca, porque eles dão tudo. Dão tudo, estás a ver? Então, tudo entre aspas, é uma questão de acordos aí. Entre aspas. Não, porque quando tu estás lá, tu estás dentro da organização deles. Então você é um membro deles, estás a ver? O que você faz, estás a ver o teu trabalho, estás a vender a marca deles. Então eles dão tudo da marca que é para tu venderes. Não vão te dar tudo de borla, claro, né? Mas vão te dar um preço de pão, conforme estamos aí a falar. E aí, então você tem a capacidade de fazer uma festa grande e ser super lucrativa. Estás a ver? E aí sim conseguir ter um bom dinheiro de tentar E depois comprar um nessas carro, festas ficar rico. acontece tudo. Tu encontras uma garrafa numa garrafeira, 3 mil kwanzas, chegas no bode. Na festa são 27, 30 mil. 30 mil kwanzas. Eu me pergunto, pô, isso é um próprio micheiro, mano. É isso, estamos a falar que o valor agregado nas coisas, tipo, dentro da festa é mano. outra coisa. Tipo, você está na Só que as festa. pessoas também estão a exagerar. Uma festa só colocaram um pano, também já é 25 mil kwanzas. E o DJ. Tem que pensar todo o DJ, malike, porque mano. você tem que pensar, a festa é pá. O que organizou isso, ok, tudo vai estar. Os preços ficam caros porque por causa disso tudo, a produção tem que se Mas tu pagar. não achas que deves tudo colocar que está caras no tuas backstage. festas mediante também o público? Não Tu percebi tens um sobre- público muito elevado, né? Na medida que tu vais começar a receber público fixe, também vai subindo um pouquinho o preço. Agora, há pessoas que nem público têm, Já eles exageram já de acham preço. que não, o preço tem que ser muito alto. Yeah. Epá, essa cena depende, é aquela cena que vamos dizer de agregar valores. Então, se eu começar agora, eu sei o valor que eu tenho, ainda não tenho um público, mas o meu valor é esse. Eu já sei que é o tipo de público que eu quero. Já perceber? Eu posso começar a ter agora 2, 3 ou 4, mas se eu indo trabalhando, eu vou ter 100. Mas naquele nível. Ok. Tipo, Bela Shopping sempre teve aí, o Belas teve que andando, o Belas nunca baixou o preço. Claro. Tu tá vendo? E o Belas sempre teve com esse hype. Belas é Belas. Quem não quer no Mas Belas Shopping? diminuiu, mano. Mas nunca baixou o preço De quê? de tudo. Os preços das coisas que vendem lá no Belas são mesmo exagerados. Tipo, as bebidas, comida, tudo lá dentro é meio assim caro, tu tá vendo? Entre Do ponto de vista aspas. das pessoas, entre aspas, é caro. E eles sempre tiveram a fazer isso eles já vêm desde aquele tempo. E as pessoas na porta já Já começam tem um público se fiel. selecionar. Eu chego aí e falo, rapaz, acho que não vou entrar aqui. Então, mas ele quer estar lá dentro, então da próxima vai procurar as condições para estar lá dentro, tu sabe? Então, quando os organizadores de evento vêm a dar esse tipo, eu, por exemplo, eu comecei a fazer festa muito cedo, né? Mas, ou seja, aqui comecei a fazer, por exemplo, nunca vendi, por exemplo, cartões de convite a 2 mil kwanzas ou 3 mil kwanzas, né? Mas já dei tipo 5 mil kwanzas com direito a um cartão de consumo, com direito a cartão de consumo, mas sempre foi um convite de 5 mil kwanzas, ok? Que eu posso te oferecer o convite, isso não é problema, eu posso te oferecer, dar o convite, mas se for para comprar, o preço é 5 mil kwanzas, não vais comprar a 2 nem 1000 kwanzas, ok? Então, se tu curtires uma festa minha e gostares, a próxima já sabes que para entrar lá o preço 5 mil kwanzas, do convite apenas, não para beber ou qualquer coisa. Tá vendo? E os teus Aí brothers já- que quando chegam na festa querem ligar para ti para pedir sempre para entrar. Aí é onde você tem que gerir sempre, né? Aí é onde você tem que gerir e souber que
vai ter sempre bradas assim e você vai ter sempre que se dar, estás a ver? Porque esses, na verdade, é que apoiaram a tua cena do princípio, né? Até você Depois as conseguir... chibradas, quando chegam na festa, também nem consomem nada. E se consumirem, já vêm já com os copos de fora. E tem coragem de trazer uma garrafa de De fora. fora, você é uma brada, vai me ajudar a entrar, segurança só tem. Pá, vou entrar. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Mas, pô, Uma brada mesmo. E você tá aqui mesmo mais do time, tá apoiando. Mas pronto. Pá. Vem com uma garrafa de fora, põe na mesa. Pá. Essa garrafa não temos aqui, mas é porque é brada. Acho que isso não é só comigo, acho que com todos os organizadores de evento. Yeah. Isso já aconteceu várias vezes. Mas como é que tu vês o mercado? Como é que tu vês o mercado das festas cá na banda? Eu acho que agora está a ser muito vulgar. Tipo, acho que agora todo mundo também quer ser promotor de evento. Todo mundo quer dar festa. Que não é o mal, né? Que não é o problema. O problema é souber da festa. Que também fala os conceitos estão a ser banalizados. Pessoa que pode fazer arraial para o carnaval, mas não é aquilo. Chegas lá, é mais uma outra coisa. Então, eu acho que isso é que está a estragar o mundo. Porque muita gente aqui acha que está a ser promotor de evento por causa da fome também. Não tem nada para fazer, não sei o que, acho que vou dar festa. Não, tá a dar dinheiro, mano. É isso que eu estou a falar, estás a ver? Porque já não tem mais nada a fazer, vou dar festa. Mas não tem que ser só assim. Se bem que não é só dom, né? Muitos dizem é dom. Não é dom, mas não é só assim. Tem que ser estudado o mercado, onde quero entrar e depois para começar a fazer a cena, estás a ver? Muita gente não faz assim, vem, só faz. E dá naquilo que dá, que estamos a falar, não tem lucro, não sei o que, se perguntam o porquê, meu Deus. Acho que é por causa disso, as pessoas só estão a fazer porque querem fazer, porque outros querem ter hype, fama e tudo mais, e não estão a levar as festas nas coisas certas. Estou aqui a pensar em alguma coisa, né? Vamos entrar agora para uma parte muito interessante, que vocês, de certa forma, poderão ficar com bastante atenção. Sim, porque ter atenção é uma coisa muito especial. Denise, fica aí, então tu não te sintas mal, que é bem normal, tá? Mas o pessoal ainda não ouviu aí. Já pensaste bem, né? Pensa o quê? Sobre- Não vou mudar de ideia. Sobre os critérios. Não vou mudar de ideia. Eu quero ouvir. Ah? Não agita. Não vou mudar de ideia. Será que tem aqui alguém no estúdio que estás a gostar? É. São todos meus irmãos mais velhos. Irmão mais velho na parte de Eliseu. quem? Menos o Eliseu. Menos eu, Na parte de Deus, olha, na parte de Deus. Na parte de Deus. Por Vou acaso. deixar ele no estúdio dele. Todos os irmãos Yeah. de espírito. É assim que dizem, né? Yeah. Vai ser proibida de vir no estúdio, ah? Proibida por quê? Etc. Mas agora vamos lá, pô. Nessa de oferecer convites para os amigos, também tem as amigas. E há aquelas damas boas ousadas que querem receber o convite em troca de outra coisa e vêm com um grupo. Isso já te aconteceu? Não, nunca. Nunca verificaste uma dama assim, um teste de sofá que já fizeste? Hã? Pelo convite? É agora que vais ficar encurralado. Não, nunca por aqui. Não, tanto da música e das festas, nunca. Bem, Assim, uma dama chegou Nunca- mesmo, pô, quero o convite, não sei o que, tem as amigas, não tem um combo, mas, pô, posso te dar um beijinho? que é por causa do convite, nunca. Ou então te mentiu Mas- que te morreu? Na boa, tipo, eu já recebi o convite, né? Tá aqui. Tipo, na boa, mas não falo, tipo. O convite, por exemplo, isso acontece mais, tipo, por exemplo, que festas de bar aberto, que é obrigatório comprar convite. Eu já dei muitas festas de bar aberto que é obrigatório comprar convite. Convite, por exemplo, é 25 mil quanto? Nossa, pá, como é que eu vou fazer para estar aí, meu Deus? 25 mil, tá duro. Faz um teste de sofá. Não, mas não dá certo. Mas o convite chega até o convite. Como assim? Fica bem. Como é que elas vão ter o convite? Passaram no sofá. Epa, isso. Não passa no sofá, mas passa na piscina. Ah, Epa, eu, por exemplo, eu sou um dos promotores de evento que Mais menos. sérios, que nunca fez teste. Não se associa muito a isso. Acho que é pro lado artístico, tá vendo? Os artistas têm muito de Nunca, solado, tá vendo? nunca beijaste alguém no teu evento, assim, uma cliente sua. Não, nunca. Nunca?
Nunca curtiste com alguém no ambiente teu. Assim, deste um boda, a boda tá fixe, ela vem toda emocionada. A festa tá fixe, não sei o quê. Toma um beijo. Tô comendo. Não, desculpa, mas não chegamos assim. Ele tem que explicar bem, né? Sim. Como vocês chegam. Calma. A tua personalidade não é similar à das outras. Ah, é isso. Tu és uma em milhares. E tu não consomes bebida alcoólica. Certo. Atenção a isto. Mas Não, também, é- olha, há pessoas que não consomem bebida alcoólica e são mais perigosas do que aqueles que consomem. Quando estão na drena a beber água, água não sei se tem o quê. A gasosa. Yeah. O açúcar da É, gasosa. tipo, nas mulheres eu digo principalmente os homens, né? Os homens que não consomem álcool. São mais feitos. Você tá se distraído a beber o tempo todo. Ele só tá distraído a fazer uma coisa o tempo todo. Yeah. Tá a fazer o coro das damas. É o foco dele, mano. Na festa. Mas tu quando dás Juro. os teus eventos, tu ficas a fiscalizar toda a festa, não pegas nenhuma assim para ti. E olha, é engraçado. Nas minhas festas é que eu fico sem tempo mesmo pra ninguém. Nem pra mulher. Nem que se tivesse lá uma namorada minha, não teria tempo pra ela. Não teria Porque atenção tem pra muito ela. trabalho, depois também tem muita Yeah. coisa envolvida. Vem um texto de sofá básico assim de um É mentira. minuto. Dois. Porque na porta tem sempre movimento. Não percebi essa pergunta. Vi um vídeo teu no teu story, na tua reunião que você organiza. Estava com uma embola. É tipo, não, mas aquelas são. Epa, pronto. Estás a ver? É isso, No story é isso que eu tava estava a dizer. Não, é tipo, você está sempre com uma irmã porque você tem que receber. Você, é isso que você nunca tem tempo para todas. Você tem que gerir. Porque senão também não estás. Vão ficar fudidos. Dia seguinte vai receber um monte de mensagem. Tens que gerir. 5 minutos aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Aí tá. Vai, já foge. Também tem que fugir, não tem muito tempo. Porque aquela mesmo na festa, por exemplo, Mas que não tem rola toda. alguma coisa. Dentro da festa? Ah, e Não. fora. Oh. Não, porque há coisas que começam já a ser implantadas na festa. Porque o pagamento pode se calhar não ser na festa, nem fora, né? Normalmente, porque há mais tempo fora. Não é? Bem. Comigo. Não. Será que tu és o mais santo, mano? Não, sou sério. Hã? Eu sou sério. Esse é o teu ponto de vista. Não, eu sou Até sério. nós Quem confirmarmos- olha pra mim e vê. É sério. Tá mentindo nisso. Ela nem te conhece. Olhaste pra mim? Sim, ela. Isso que eu tô a dizer. Quem olha pra mim, para mim, você já me conhece. A Denise é a primeira pessoa que olhou e disse: ele é sério. Não é? Little papers. Não, porque, pô, mas já sofreste tentações dessa natureza? Já, claro, já. Você, tipo, quando você é o promotor de evento, é tipo, você sente das atenções, né? Entre aspas. Porque o centro das atenções são mesmo quem está no cartaz, que é o artista, não sei o que lá, quem chega aí, não sei o que lá. Mas, na verdade, todo mundo que para chegar aí passou por ti, né? Nem todos, alguns, né? Que os principais que levaram as outras pessoas passaram por ti. O contato contigo, que é alguma coisa. Então, sempre que ele estiver dentro da festa, ele quer te ver. Claro. Porque você foi o objetivo para ele chegar até a festa, teve que falar contigo. Então, quem teve logo você, entre aspas, fica no centro das atenções. As baby também logo todas querem. As baby são ciumentas. Se você tá dando mais atenção na Denise, a outra já começa aí a bater o pé. Ela Tipo, aqui já. também faz ciúme, tá a ver? Se eu ficar assim a fazer o podcast só a falar contigo e não passar uma palavra para ela, Vai ficar com ciúme. sabe? Esse é o tipo das mulheres. Agora imagina na festa, que ela quer se sentir tipo, eu conheço ele, e ele é tipo, não sei a intenção dela se quer alguma coisa, mas tipo, ela quer que você lhe dê muita atenção, tipo, então, você tem que gerir, fugir 5 minutos aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 ali, porque senão ainda pode até rolar isso que você tá falando, essas coisas todas, que eu evito. Ok. Lá dentro da festa, aqui Yeah. não pode coisa. Então bora lá. Epá, nós vamos aqui nos despedir. Se quiseres aí, manda um rala pro teu people. Infelizmente. Já queria viver aqui. Yeah. Foi fixe, gostei, uma experiência. Convidam mais vezes. Falamos pouco, sabe? Né? Não, Esperei mais perguntas essa é a assim. primeira de muitas. Ok. Essa é a primeira de muitas vezes que tu vais frequentar aqui. É para também aquecer. Isso é o aquecimento. Aquecimento. Ok. Então espero convites mais da vossa parte. Gostei. Tanto parabéns como já fiz aqui, como já referi. Né?
Vou agora mandar uma mensagem aí para casa, né? Para quem não conhece, eu sou o Eliseu Bahama, artista e promotor do evento. E tenho feito as minhas festas propriamente na Zona Sul, né? Estamos agora vou dar agora uma festa nesse sábado, dia 18, né? O tema da festa é Balanço Geral, né? O time é Balanço Geral também. E tem o meu aniversário no dia 8 de abril, né? Estou a dar também uma festa no dia 8 de abril, então estou já a convidar o pessoal, né, a seguir as minhas redes sociais, Instagram, que é Eliseu Bahama, onde estão todas as informações, né? Não uso muito Facebook, mas tem o TikTok também, que é Eliseu Bahama, e o Twitter também é Eliseu Bahama, que eu também não uso muito. Lá tem todas as informações sobre os eventos, sobre o que eu faço. Posto poucos eventos, mas quando tem um evento sempre principal ou um evento para ser realizado, eu posto, né? E então esses eventos já estão lá, já estão na página. Se irem lá agora vão encontrar. E se quiserem curtir uma festa minha, essa é a forma de entrar em contato. Ou entre em contato também com o número que encontraram lá, o meu número nas páginas, ok? Que não vou dizer aqui, mas podem encontrar lá nas páginas. Yeah. Boa, boa. Vocês já sabem, tem festa no dia 18 e no dia 8 de abril. Dia 18 é dia 18 de março. Dia sábado 8 de já. abril é sábado já. Sábado Amanhã já. é 17, tá? Dia 18 é depois de amanhã. Então vocês podem ir para lá, vão ver nas páginas, nas redes sociais e... Denise, então, queres mandar alguns beijinhos? Mais uma vez, agradecer, né? Por esse momento. E mando beijinhos para os meus familiares, amigos, o pessoal da União Talkers, né? Todos os meus amigos TikTokers. E é isso. Todos os meus seguidores do Insta, do TikTok. Beijinho, beijamos muito. Eu nunca lhes viste, estás a máquina. Já vi sim, já vi alguns. Fala Qual é o sobre... mesmo nome do TikTok? Denise Guimarães. Pode mandar mensagens, ok. candidata-se Não, vou lá. puxar. Pode puxar. Ela depois vai nos falar, ela nos conta tudo. Então, pessoal, até já. Vou dizer muito obrigado para todos vocês que, de certa forma, têm subscrito o canal, têm deixado o like. Estou feliz pelo que está a acontecer, ok? Parabenizar. Neste preciso momento, nós estamos a dedicar e criar uma maior liberdade de expressão para todos os angolanos e promover mais conhecimentos para vocês. E vocês, de certa forma, podem sugerir vários temas para nós e nós vamos fazer a questão de estudá-los e realizar da melhor forma para que vocês, ao longo do tempo, ganhem mais conhecimentos. Eu não vou dizer o meu nome porque vocês já sabem, né? Hoje estou sem chapéu porque decidi fazer um corte e as damas aí têm que me ver bem. Exibida. Exibida. Então Também até ficou já. lá. Ficou, né? Uhum. Então Agora até vamos já e estamos juntos na próxima semana.